Bom dia, tudo bem? Ainda falando sobre cultivo de orquídeas em nó de pinho, eu quero mostrar para vocês como que eu faço os meus cultivos aqui, tá? Claro que é um modo que eu faço, não quer dizer que tá certo ou que tá errado, mas a gente vê se tá dando certo quando as orquídeas elas estão se desenvolvendo, elas estão crescendo, têm saúde e estão florescendo. Então, quero mostrar primeiro aqui uma catleia. Olha só como que ela tá bem enraizada. Vocês podem ver que tá bem úmido o nó de pinho, porque choveu muito aqui na fronteira, em Foz do Iguaçu. Tá bem úmido. E as orquídeas adoram essa umidade. Então, vocês podem ver que ela não tem nenhum tipo de substrato. Não mais, agora não, porque quando ela se desenvolve, quando ela começa a soltar bastante raiz e enraizar, eu costumo tirar o substrato para ele não ficar encharcado. Mas vou mostrar um outro exemplo aqui. Essa orquídea aqui, olha só como que ela tá bem enraizada. Olha as raízes crescendo. Ela só tem um chumacinho de musgo embaixo, que eu fixei para que ela pudesse armazenar um pouco de umidade, né? Olha só que lindas raízes. Aí depois que ela começar a enraizar, naturalmente esse chumaço ele vai cair, ele vai acabar soltando. Deixa eu ajeitar aqui para não amassar ela. Olha essa aqui. Em casa eu tenho bastante micro-orquídeas. Essa aqui é uma capanêmia. Olha só as raizinhas brancas ali. Então ela também tem um chumacinho, ó, é um mini nó de pinho, bem pequenininho, com furinho, onde eu amarrei um arame para segurar na tela e um outro arame verde para poder fixar. Olha só as raízes grudando nela. Então também, quando a gente vai fazer o plantio em nó de pinho, porque ele é um material bem liso, né? Não tem matéria orgânica, como eu já tinha dito no outro vídeo. Então eu acabo colocando um pouco de musgo para poder reter a umidade até ela se enraizar e ela começar a se desenvolver bem no nó de pinho. Olha aqui uma espiclínea também. Também tá soltando tem um macho floral. Olha que linda. Essa aqui, esse nó de pinho, como tinha um buraquinho bom, eu coloquei um pouco de musgo, esfagno dentro, né? E aí, para ela poder manter a umidade. As micro-orquídeas, elas gostam de muita umidade. Elas não gostam de ficar encharcadas para não apodrecer, né? Porque elas costumam apodrecer com muita facilidade se elas recebem muita água. Mas também elas sofrem muito pela falta de água, porque elas não têm reserva, elas não têm aonde armazenar, diferente de uma catleia que tem bulbos que vão garantir essa reserva de água, de energia, de alimentos. As micro-orquídeas, elas não têm. A capanema até tem um pseudobulbo bem pequenininho, mas querendo ou não, é muito pequeno, né? Então elas têm pouco espaço para reservar, para guardar essa reserva de energia, né? Então, olha só, essa aqui é uma maxilária tenuiflórea. Olha só que linda que tá, bem enraizada. Olha que vegetal lindo que ela tem. Ainda não tá na época de floração. Mas olha que legal, ela tá bem enraizada. Olha, vocês podem ver a raiz dela embaixo. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu uso quando eu faço o plantio dessas orquídeas, tá? Primeiro, quando eu faço o plantio, para garantir que ela vai enraizar no nó de pinho, eu costumo usar esse enraizador. Pelo menos nos 2 primeiros meses eu uso esse enraizador. 2 ml para cada litro de água.
uma vez por semana. E esse enraizador, ele é bem baratinho, você acha em casa de agropecuária, ou orquidário mesmo. E ele é muito eficiente, ele não é usado só em orquídea, a gente usa ele em horta e na agricultura em geral. Então, ele é muito eficiente mesmo, garante bastante energia para a planta poder crescer e se desenvolver. Então, quando eu planto, lembrando que eu tenho sempre que plantar com musgo, né, para manter a umidade no começo, porque como a orquídea ela não vai ter raiz nesse começo do desenvolvimento, a gente tem que garantir para ela esse alimento, né? Então, o que a gente faz? Dá um enraizador para ela poder soltar raízes, né? Soltar essas novas brotações. Esse enraizador, eu comprei, paguei R$20. E ele rende muito. Olha que eu tenho muita orquídea e ele rende bastante. Ele rende... O último que eu tive durou uns 2 anos. Então, pode comprar que é garantido. Vocês vão gostar bastante. Agora, uma outra dica de cultivo, que é a adubação. Porque, assim, a partir do momento que a minha orquídea ela começou a enraizar... eu posso começar a dar adubação para ela, né? E eu gosto muito dos adubos orgânicos. Eu, particularmente, gosto muito do Ceacrop. Ele é um adubo à base de algas. Ele tem 80% de algas. Então, ele é bem orgânico mesmo. E ele ajuda demais no crescimento das raízes. Ajuda a planta a se desenvolver, dá saúde, dá vigor para as plantas. Eu, de verdade... Quando eu ouvi falar, eu achei que era mito, né? Porque a gente ouve falar de milhões de tipos aí de adubo, de adubação, que esse adubo é bom, aquele outro é bom. E assim, eu tenho outros adubos, mas assim, ó, esse Ceacrop eu costumo usar nesse primeiro processo de desenvolvimento, quando eu faço o plantio das orquídeas. No caso, quando ela tá recém-plantada, eu já passo, eu umedeço o musgo que eu vou colocar na orquídea, que eu vou colocar nesse chumacinho embaixo da orquídea para fazer o replante, eu umedeço ele com o Ceacrop. Faço uma solução, porque ele é usado bem pouquinho. A gente coloca só 1 ml por litro de água. Então, ele rende muito. Eu compro assim fracionado, mas tem vidros maiores, só que, gente, dura muito mesmo. E ele custa em torno de R$35, R$38, 100 ml. Mas assim, é para durar mais de ano, tá? Depende da quantidade de orquídeas que vocês têm. Mas ele dura muito mesmo. Então, assim, ele garante muita vitalidade para a planta. Desenvolve muito bem a planta usando o Ceacrop. Vocês podem ver que tá bem... Tem bastante raiz as minhas orquídeas. Olha só que linda que elas ficaram. Essa Cattleya aqui faz alguns anos que eu ganhei uma mudinha bem pequenininha. E ela tá aqui, ó, crescendo, firme e forte, tá com brotação nova. Aqui tá soltando brotação nova. Então, assim, a gente vê que a planta, ela tá indo super bem. Então, só recapitulando, então, porque como a gente faz o plantio de orquídeas em nó de pinho, a gente sempre acha, poxa, minha orquídea não vai se desenvolver porque ela não tem matéria orgânica, ela não tem como sobreviver, né? Ela não tem aquela umidade do substrato, nem os nutrientes do substrato para poder se desenvolver. Só que assim, ó, vocês podem ver que a maioria das minhas orquídeas, elas não são plantadas necessariamente dentro do nó de pinho. Essa aqui até foi plantada, olha só que ela começou a crescer, ela começou a se desenvolver para o lado de fora. Olha só quantos pseudobulbos tem para o lado de fora do nó de pinho. E ela tem todo esse espaço para crescer. Então, conforme ela for crescendo, eu só vou mudando a direção do pegador aqui, que é o arame onde eu vou pendurar ela, né? Então, se ela começar a crescer... Ó, agora eu penduro ela assim. Se ela começar na vertical, né? Se ela começar a desenvolver muito para a lateral, eu vou começar a pendurar ela assim, ó. Porque daí ela tem aonde crescer, ela tem aonde se desenvolver. Tá bom? Então, se vocês têm nó de pinho, façam o plantio de orquídeas que elas vão gostar muito, elas vão se desenvolver bastante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, claro, sempre levando em consideração esses fatores que eu disse, porque o nó de pinho ele é muito duro.
se a gente for fazer o plantio dentro do buraco do nó de pinho, a gente tem que se atentar em fazer furos para que a água não fique acumulada, que a água não fique guardada ali dentro, encharcando as raízes, causando o apodrecimento das raízes, tá? E também, no caso de plantar do lado de fora do nó de pinho, que é o caso aqui, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar para vocês. Das polistéquias, olha só, essa polistéquia aqui, ela foi plantada só com chumacinho de musgo e olha só como que tá bem enraizado, as raízes são bem grandes, bem verdes, olha que lindo, né? Então assim, tomar sempre esse cuidado com todas que a gente for plantar, sempre nesse processo inicial de garantir para ela nutrição, não é verdade? Senão elas não vão conseguir se desenvolver. Depois eu vou fazer um outro vídeo gravando também falando sobre... Olha que linda que tá essa especlinha, gente, toda floridinha. Sobre o cultivo de micro-orquídeas em rolhas. Olha só que legal. Mas isso eu vou falar com vocês em outro vídeo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho sobre o cultivo de orquídeas em nó de pinho. Podem plantar que vai ser sucesso. Depois vocês me contam como que tá sendo o cultivo de vocês. Não pode deixar de regar, gente. Como ele tem pouco substrato, como o nó de pinho tem... Ele seca muito rápido porque ele não tem substrato, então a gente tem que molhar todo dia, dependendo, claro, da sua região. Aqui em Foz, o clima é muito quente e a umidade ela não é alta, a umidade relativa do ar ela é muito baixa, sempre. Então, assim, eu costumo molhar, dependendo da época, até 2, 3 vezes por dia, para garantir que a planta tenha a umidade necessária para poder crescer. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o enraizador e o adubo que eu gosto de usar nesse primeiro momento, tá? E eu espero que vocês gostem. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!